Bom dia a todos e todas. Vamos dar início à nossa oficina intitulada Histórias e Relatos da Serra Júnior Engenharia. Hoje com a Brenda e com o João, como os nossos apresentadores. Sejam todos bem-vindos a mais uma atividade da 8ª Itaserra. A Brenda e o João vão falar hoje sobre a Serra Júnior Engenharia e eu vou passar a palavra para os dois agora. Brenda, você tá mutada, Brenda. Deixa eu ver se eu consigo tirar o... Pronto, tirei. Muito obrigada. Vocês têm a palavra agora, gente. Muito obrigada. Brenda, posso começar então? Pode começar. Então, bom dia a todo mundo, a todos que estão assistindo. Eu sou João Vitor Mendes Lopes e eu sou o atual presidente durante a gestão de 2019-2020. Brenda, quiser se apresentar? Bom dia, gente. Meu nome é Brenda, eu sou a atual diretora comercial. Peguei o cargo tem 3 a 4 meses. Estamos bem felizes para poder apresentar um pouco da Serra Júnior, explicar um pouco como funciona a nossa empresa, a nossa carta de serviço. E acho que já podemos dar início, né? O João consegue agora. Então, gente, nós somos uma empresa de engenharia de computação e engenharia mecânica. A gente tenta englobar sempre todos os cursos que o IPRJ nos apresenta. Então, toda vez que algum curso for adicionado, a gente também abre essa nova visão dentro da empresa para tentar englobar todo mundo, ser o mais amplo possível. Brenda? Então, a Serra Júnior tem início em 2002, que foi quando a gente iniciou nossas atividades. E a gente ficou trabalhando, executando projetos até 2011. Só que eu não sei para quem é de Friburgo ou não, em 2011 a gente teve aquela tragédia climática, né? Chuva, torrencial, e muita infraestrutura da cidade, da região serrana, foi perdida. E também a UERJ sofreu com isso, porque acho que a Fundação Getúlio Vargas, acho que era o nome, que ficava num lugar bem isolado, sofreu muitas avarias. Então, até que a instalação foi embargada, tal. E a gente tinha muito documento, né, nesse local que foi perdido dada a tragédia. Então, se vocês conhecem alguém que participou da empresa nesse período, 2012 a 2011, seria muito interessante, porque a gente não tem muitos documentos ou história dessa época. Brenda? De 2011 a 2013, a Serra Júnior ficou fechada, a gente não sabe como isso se sucedeu, né? Porque teoricamente ela estava aberta, mas nenhum tipo de atividade estava sendo desempenhada. Aí, em 2013, a Raquel, em conjunto com o Marcelo Veli, a incubadora com o Marcelo Veli, em conjunto com alguns alunos, reabriu a empresa, né? Reestruturar todos os processos que foram perdidos, e a gente está reaberto desde então, desde 2013. Brenda? Agora eu vou falar um pouco do que é uma EJ, o que é uma empresa júnior. Muita gente não conhece o termo, não sabe o que é, como funciona, e nem sabe que a gente tem algumas em Friburgo. Então, esses aí são os pontos principais que definem uma empresa júnior. Gerenciada por alunos, então, a nossa presidência, a nossa diretoria, nossos assessores, todos são alunos. A gente lida com o cliente, a gente vê os contratos, então é tudo com a gente. Mas também temos a orientação do professor orientador, que é a Lívia, e nós somos uma associação sem fins lucrativos, então isso também leva aos nossos preços serem reduzidos comparados a empresas sêniores, né? Então acaba sendo um diferencial para a gente, e somos um regime de voluntariado, nenhum dos alunos recebe para participar da empresa júnior, a gente está ali por aprendizado mesmo, para colocar em prática o que a gente aprende na faculdade, e ter novas experiências, né? Porque dentro da empresa júnior a gente tem treinamentos, a gente tem palestras, coisas que fora da empresa a gente não teria esse tipo de oportunidade, né? Realizamos projetos de consultoria e é isso. Em Nova Friburgo nós temos 3 EJs. Essa roxinha aí do lado esquerdo é a geração júnior da Estácio, e a da direita é a eficiência júnior do Cefet. E aí temos nós da UERJ, né, Serra Júnior de Engenharia.
Como qualquer outra empresa, nós temos uma missão, uma visão e os nossos valores. Eles ficam estampados lá no nosso quadro, na sala. Então, a nossa missão é essa aí, vou ler. Desenvolver os membros a partir de projetos de engenharia mecânica e da computação, impactando o mercado para criar valor e fazer a diferença. Então, é isso. Fica lá na nossa sala para a gente estar sempre lembrando dessa missão. E nossa visão, ser uma empresa júnior de alto crescimento em 2020. Aí o ano a gente vai alterando ano a ano. Valores. Sem elefantes brancos, sem desculpas. Quer dizer que a gente sempre vai atrás de desafios, né? Sempre que chega algum desafio para a gente estuda e tenta realizar o projeto. Essa segunda linha aí tem a ver um pouco com programação, que a galera de computação usa muito nos projetos deles, né? Que está indicando, eu esqueci o termo, está lendo a confiabilidade, né, na programação. Então, confiança é tudo. E a terceira linha vem daquela expressão, né, de força, massa, desaceleração. Então, membros e altruísmo, vontade de aprender e transparência, sempre. Agora, a parte de organização, o João vai prosseguir. Eita. Já parou. Então, né, a nossa empresa está dividida em cinco diretorias, que a presidência também é uma diretoria. A diretoria de projetos e de mecânica, tanto de computação, são as diretorias que ficam mais responsáveis ao dia a dia, a base de cada projeto. Tanto é que a diretoria fica responsável pelas tarefas, o andamento dos projetos, e tem, sob seu cargo, sob sua direção, membros que estão nos cargos de gerente e assessores. Gerentes são as pessoas que coordenam e as experiências que a gente fala, né? E os assessores que executam mais a fundo as tarefas em si. A diretoria comercial é a Brenda, eu acho que ela poderia falar sobre isso. A diretoria comercial é basicamente cuidar das vendas, cuidar do contato com o cliente, prospecção de clientes e do marketing, divulgação da empresa. Isso. A diretoria de operações é o setor que fica mais responsável pelas questões financeiras e burocráticas, porque apesar de sermos uma empresa júnior, a gente tem as mesmas responsabilidades fiscais e burocráticas que uma empresa sênior, então nesse sentido não há muita diferença. E a presidência, que no caso sou eu, né, que eu fico a par mais de como a empresa está andando no todo, relações externas, internas da empresa e a questão de recursos humanos. Brenda. Esse é o nosso organograma, né? Como a empresa se encontra na sua estrutura. Como eu tinha falado, o departamento tem os seus gerentes e assessores, né? O departamento comercial, financeiro e a vice-presidência. O conselho consultivo é formado por ex-membros da empresa júnior, no qual podem agregar a vivência atual, porque não dá para ficar reinventando processos toda hora, a gente precisa de uma continuidade. E como é uma empresa formada por alunos, a gente tem uma rotatividade muito alta, não é uma rotatividade igual a empresa sênior. Então o conselho consultivo visa, nesse sentido, ajudar nessa questão, ter um histórico, um background, para saber como as coisas eram feitas, como são feitas e como a gente pode melhorar. É uma pessoa que já tem uma experiência para fazer isso. O professor orientador, a gente tem dois tipos, no caso, que é o professor orientador de projetos. Alguns projetos a gente precisa de um professor orientador, né, para questões burocráticas, legais. E tem a professora orientador, que é, no caso, a Lívia, porque como a Serra é um projeto de extensão, conjunto com Baja, etc., a gente tem nosso professor orientador também. E tem a Assembleia Geral, né, porque a diretoria não possui poder absoluto. A Serra Júnior, tipo, na sua visão, por não ser uma empresa sênior, ela é mais horizontal, né? Então a gente tem a Assembleia para tentar consertar eventuais erros ou discordâncias internas, no qual até qualquer diretores podem ser demitidos, o presidente pode ser demitido, qualquer questão é debatida numa assembleia, que pode ser convocado por qualquer membro. Certo? Essas aí são as fotos mais recentes que a gente tem da nossa equipe, são da Imersão. Imersão é um evento que a gente faz, a gente tenta fazer todo o período, consiste basicamente em uma reunião geral, mas a gente tenta fazer muito diferentes, a gente tenta trazer umas palestras, treinamentos, esse tipo de coisa, dura um sábado inteiro. E essas aí foram as nossas duas.
do ano passado, né, de 2019. 2020 ainda não conseguimos fazer. E isso aqui é uma sabatina que aconteceu na Câmara Municipal em 2019. É quando os membros são efetivados e assinam um contrato, enfim, aí tem todo o evento, toda a organização das diretorias, da presidência, e é um evento bem legal, né, bem importante para a empresa, que a gente sempre faz. Agora a carta de serviços, o João novamente continua. Então, né, a gente tenta sempre estar atento às demandas que a região precisa, a região, no nosso caso, a região serrana, que é onde nós estamos localizados. A gente tenta sempre tentar adequar para oferecer os melhores serviços dentro do que está sendo pedido. Mas atualmente, o que a gente oferece como serviço, na parte de mecânica, é desenho técnico, modelagem 3D, prototipagem, análise estrutural, projetos de máquinas e equipamentos. Eu não tenho conhecimento técnico para falar especificamente cada um. Não sei se Brenda gostaria de falar. Eu acho que o nome já diz, a gente tem vontade até de mudar um pouco essa carta de serviço que tem um tempo, né, que ela já está, e aí a gente está pensando agora na quarentena em ver treinamento e conseguir aumentar um pouco mais. A nossa diretoria de mecânica não está aqui, mas é isso. De computação também a gente pensa em aumentar a nossa carta, mas é isso, pode seguir. A gente tem percebido que o setor de mecânica tem se modificado um pouco e a gente está tentando automação, teoricamente, é um tipo de serviço que é mais para o pessoal de computação, mas a gente está tentando modificar isso, a gente vai tentar alocar mais o pessoal de mecânica, porque eu acho que é uma mudança que está ocorrendo, acho que seria interessante para o pessoal de mecânica. Para automação, a gente oferece sistema de controles e variáveis e automação controle de processos. Teoricamente, são mistas, mas a gente vai tentar dar um foco maior. Análise estrutural, quais. Deixa eu responder aqui. Olha, eu não sei te dizer muito bem. Isso a gente teria que pesquisar mais a fundo, porque é uma parte que eu não sei muito bem. Eu sou de computação e quem saberia dizer isso é o nosso diretor de projetos mecânicos. A gente pode tentar buscar essa informação e te responder posteriori. Se quiser interromper, pode ligar o microfone, tá? Falar, se não quiser falar no chat. Pro computação... Oi. Tá bom. É bom que eu até o final vou tentar levantar essa informação. Para a parte de computação, a gente desenvolve websites, sistemas web e aplicativos. Brenda? Agora a gente vai mostrar, né, o que a gente faz no dia a dia, os projetos que a gente executa. Agora eu vou tentar apresentar minha tela. Não sei se vai dar, né, Brenda? Vamos tentar aqui. Estou parando a minha apresentação aqui. Tela inteira, né? Vocês estão vendo minha tela? Tá vendo minha tela, Brenda? Não apareceu ainda não. Tá carregando. Foi. Então, gente, o último projeto de computação que a gente entregou... Tô vendo minha tela, não tá, Brenda? Tá aparecendo. Foi um sistema de gerenciamento de uma clínica médica. O cara tinha um problema que era o seguinte: ele realizava consultas, mas ele não sabia se um determinado paciente fez todos os exames ou não. Já teve muito caso que ele reclamou com a gente, que ele mandava a pessoa, faltando 2 exames para fazer, entendeu? A pessoa tinha 2 exames para fazer, faltava 2, ele não sabia, e era a pessoa mandada embora. Isso gerava um problema para ele, porque ele fazia seus processos de forma muito, muito manual, o que acarretava uma perda de produtividade imensa. Tanto é que ele não tinha controle de processo nenhum. E outro problema que ele apresentava também é a questão de relatórios. Ele não tinha controle das faturas, né? Porque aqui não tem nenhum exame cadastrado. Ele não tinha controle da entrada de recebimento, para saber se estava batendo no caixa dele. E relatórios, no qual a gente também solucionou o problema para ele. Porque esse relatório aqui, a gente usa os dados da consulta e eles faziam isso à mão. Todo relatório que eles faziam era à mão. Imagina, toda consulta, você tem que fazer relatórios buscando dados sobre os exames, sobre riscos desses exames, sobre dados da empresa, dados do paciente,
é algo muito trabalhoso, algo que não dá muito certo. E a gente gera um PDFzinho. E é tudo real time. A gente tem a interface de servidor, que é essa que eu estava, que é onde vão ficar os dados, onde ele armazena os dados de forma mais bruta, tipo, manipula mais os dados. Nós temos a interface de atendimento, no qual a pessoa responsável por isso cadastra consultas, no qual tem a função aqui, né, que tem seus exames pré-definidos, no qual ele pode retirar e adicionar outros. Agendados. E é tempo real, ou seja, ele tem uma sala de atendimento que marca os exames e tem 7 salas onde os exames estão ocorrendo. Então é necessário, para ter um bom desenvolvimento, que tudo seja feito real time, ao tempo real, que assim ele vê as alterações que estão ocorrendo. Qual foi que eu adicionei aqui, gente? Por último? Tá, 927, Alana, né? Tá. E cada sala de exame, tipo, vai ter ecometria, audiometria, essas coisas mais técnicas, ele vai poder escolher. Aí, por exemplo, a Alana, tá, qual exemplo ela tem que fazer? Já altera aqui em atendimento. Ou seja, qualquer mudança, a gente proporcionou para esse cliente o melhor controle de seus processos, porque agora ele pode ver os exames que a pessoa tem que fazer. Ó, tá vendo? Início e não terminou, porque ainda tá lá. Aqui. E agora, viu? Já mudou aqui, né? Foi de roxo para azul, né? Porque roxo é em consulta e azul é em espera. Ou seja, ele tem um controle maior dos processos que ele efetuou na empresa. A gente acarretou um aumento de produtividade, porque agora ele não precisa estar mais preocupado com certas coisas. Brenda? Quiser voltar aí? Tá bom. Acho que você tem que parar primeiro, né? Ah, é? Opa, perdão. Esqueci. Já tá aparecendo, minha? Não. Quando for, você fala. Agora tá aparecendo, mas eu acho que tem como voltar, Brenda, só pra ter noção de onde a gente parou? Aham, a gente tá aqui. Então, vai. E o outro projeto que a gente vai falar é um projeto de desenho 3D de um chassi de uma moto. Pode avançar, Brenda? A gente tinha colocado umas fotos do LabMed, mas pensamos melhor e demonstrar da forma que o João mostrou ia ficar mais interessante. Isso. Então, infelizmente, estruturas físicas de projetos de mecânica a gente infelizmente não tem, né? Porque tá toda na nossa sala da serra e dado nesse contexto de pandemia, de coronavírus, a gente não pode ter algo físico para mostrar ou manipular, né? Mas, acho que se não me engano, no final do ano passado, né, o projeto que foi executado ao longo desse ano, né, foi o chassi de uma moto no qual o cliente queria que a gente fizesse, a partir do modelo real, a análise dos desenhos técnicos, fizesse o desenho técnico dos componentes que formavam esse chassi de uma moto. Eu acho que ele fazia motos artesanais, não sei nem se é a forma correta de falar isso, mas ele desenhava, né, fazia lá. Só que eu acho que ele queria comercializar, ele precisava de uma coisa mais estruturada em documentos e burocracias. Então a gente efetuou esse serviço. Então, certo? Bom, e é isso. Agora a gente agradece a atenção de vocês, né? Brenda, você quer falar alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo. Esses aí são os nossos contatos. Eu vou sair daqui, gente, só para eu ver de novo a pergunta da Verônica. Então, análise estrutural, eu queria dar um adendo. Desde quando eu entrei na Serra Júnior, pelo menos, a gente tem focado muito em serviços de desenho 3D, né, e desenho 2D. Então, se chegasse um serviço desse para a gente teria que estudar de novo. O Virginia até já perguntou aqui para saber os laboratórios que eram usados antigamente, mas é por isso também que a gente quer rever a nossa carta de serviço e estudar melhor. Já estamos trabalhando nisso. Posso falar rapidinho? Claro. Bom dia, parabéns pela apresentação. Primeira vez que eu me familiarizo aí com a empresa de vocês.
E quando eu leio análise estrutural, isso me remete a uma outra coisa. Não sei se é porque é da minha área, mas isso me vem à cabeça a análise de microestrutura, você pegar uma peça e fazer uma análise microestrutural e vincular isso a propriedades, né, falhas e tudo mais. Então, por isso que eu fiquei curiosa, né? Porque eu não sei se vocês fazem isso, talvez seria uma sugestão interessante. Esses trabalhos, eu não sei se vocês utilizam como, sei lá, TCC ou iniciação científica, não sei se é autorizado, né? Então, aí eu vendo isso de análise estrutural, me interessei, porque acho que seria muito válido também para os alunos utilizarem não só como atividade de extensão, mas também como trabalhos de TCC e iniciação, né? Então, vocês fazem isso? Ou não? Ou fica só mesmo para a parte de extensão? Pelo que eu não sei, né, porque dado em relação ao recentemente, não sei se antigamente era o que era feito. O que a gente está tentando fazer agora é tentar utilizar os projetos como estágio curricular, mas TCC realmente a gente nunca tinha pensado nisso. Entendi. Porque, assim, por exemplo, se a análise estrutural envolvesse isso que eu estou falando, eu me interessaria muito em participar, tá? Orientando alunos e tudo mais, porque a gente faria essa ponte, né? Externo, né? Empresas ou... acho que mais empresas, né? E universidade, né? Aí faria essa ponte, que é o que se busca muito atualmente, é você sair da pesquisa teórica só, né? E ir para a pesquisa aplicada, que é dentro das indústrias, né? Acho que a Serra Júnior faz muito isso, né? Não digo tão fielmente a pesquisa, mas aplica o que vê em sala de aula na prática, né? E isso poderia ser unido um pouco mais com a pesquisa em si, né? O uso dos equipamentos que tem na própria faculdade, porque assim, eu não vejo uma estrutura tão elaborada para oferecer esse tipo de serviço, análise estrutural, mas agora eu entendi depois que a Brenda falou, é uma coisa voltada mais para 3D e tudo mais, né? Alguma coisa mais que não é de laboratório mesmo, né? Mas talvez pudéssemos pensar em algo assim, análise estrutural mesmo de pesquisa mesmo, de laboratório, né? Alguma coisa voltada para corrosão, né? Eu sei, problemas aí, por exemplo, em frigoríficos voltados mais para corrosão. A gente tem um laboratório muito amplo de corrosão no IPRJ que poderia ser usado para isso, para análises menores, né? Mas que renderiam trabalhos muito interessantes de TCC e tudo mais. Só pensando mais nesse sentido, sabe? Outra coisa interessante também seria, por exemplo, na área de ciclismo, né? Cicloturismo, que é uma coisa bem forte em Friburgo, né? Vocês veem aí muitos grupos de ciclismo. É uma cidade, né, turística e tudo mais. Então, muitas lojas de bicicleta e de manutenção de bicicleta que precisam de peças para fazer a manutenção de todo o volume de bicicletas, e eu mesma já mandei fazer com gente que eu nem conheço, né? Um rolamento, uma coisa assim. E a gente tem uma oficina que faz isso, que poderia fazer isso com qualidade, né? Então, entrar em contato com essas lojas né, que prestam esse serviço de ciclismo seria também uma outra coisa bastante interessante, que se vocês tiverem interesse, posso me envolver também. Mas, assim, no geral é isso. Muito legal o trabalho de vocês e estou aberta aí para qualquer atividade que vocês precisem, né? Que eu possa ajudar. Deixa eu pegar um pouquinho o gancho da Verona. Eu acho que o que ela falou é super válido. Na verdade, o que seria, em termos da empresa em si, é abrir um pouco mais, né, de algumas... é como se estivesse abrindo mais linhas de pesquisa, vamos dizer assim.
porque realmente tem uma parte que às vezes a gente olha e acha que está mais vinculada à pesquisa, mas também tem um pezinho no mercado, exatamente porque essa coisa de fazer, por exemplo, análise de corrosão e tal, que o Ivan, por exemplo, faz muito bem lá, mas voltado para pesquisa, mas também tem um pezinho na indústria que você pode prestar serviço. Acho isso muito interessante. E o outro ponto que eu queria falar também é que, em termos do TCC, né, que também tem a ver com isso, o professor Edgar já está até famoso por às vezes, dentro dos projetos tanto da disciplina quanto dos projetos de TCC que ele tem orientado, tem aparecido coisas muito interessantes também, que já tem um pezinho já numa fabricação, algo do tipo. Teve aluno dele que já saiu praticamente montando empresa. Então acho também que é muito válido de repente, essa interação maior entre nós, professores, e vocês, exatamente para poder contribuir e fazer a empresa crescer, né? Ou seja, você tem um crescimento da empresa e por outro lado, você tem um aproveitamento, né, dos projetos de TCC, assim como dos trabalhos que a empresa faz. Acho muito válido essa troca, né, para poder exatamente, né, gerar conhecimento e aproveitar também a formação de vocês, ou seja, melhorar a formação de vocês. Então, só fazendo um adendo aqui, a gente já, para análise estrutural, eu acho que tem uma diferença de linguagem aí, mas a gente já usou os laboratórios da UESP para fazer esse tipo de projeto. Por exemplo, acho que foi uns 2 anos atrás, apareceu um cliente que com uma peça, ele era dentista, ele tinha uma pequena peça de uma coroa, até acho que ele estava tentando usar para o mestrado dele. E a gente usou os laboratórios da UESP porque ele queria saber, tipo, desgaste, quanto que aguenta pressão. Eu não sei muito tecnicamente, né? Mas foi o que eu lidei com o cliente. E a gente usou um laboratório da UESP para fazer isso, entendeu? Não, sim, mas eu me referi, só corrigindo então, tá? São várias linhas que você pode, de caracterização, né? Você pode fazer caracterização mecânica, a caracterização química, né? Caracterização física e microestrutural. Eu me referi a microestrutural. Para você fazer análise microestrutural, o IPRJ não tem um suporte, um acervo de equipamentos para isso, né? A gente tem um microscópio óptico, meia boca, que quebra um galho, tem um microscópio eletrônico que não é os dos melhores, entendeu? Tipo high resolution e tudo mais. E falta outros equipamentos DRX, né? Transmissão, por aí vai, nem me adentro nisso, mas assim, o que eu quis dizer foi mais a parte microestrutural, tá? Então, se esse caso aí, essa análise estrutural, fosse voltada para a microestrutura, eu fiquei curiosa por isso. Eu falei, como é que eles fazem isso no IPRJ? Mas agora vocês explicaram, eu entendi. Mas, assim, claro que dependendo do caso, daria para fazer, entendeu? Usando o microscópio óptico, né? Usando talvez o AFM, né? Tem como tirar um leite de pedra aí, entendeu? E botar para rodar, né? Botar para rodar as coisas que a gente tem na faculdade. E são poucas, mas são muito úteis, né? Dá para fazer bastante proveito, né? Isso que eu quis dizer. Talvez a gente poderia tentar melhorar a comunicação entre essa região e os laboratórios e professores para tentar ver até onde a gente poderia ir para utilizar no estudo da faculdade, entendeu? Porque às vezes é uma dúvida. Com certeza. Vocês poderiam fazer uma eu não sei qual o nome, sei lá, uma reunião, uma plenária, alguma coisa, convidando os professores que trabalham com pesquisa e trazendo os estudos de caso de vocês e a gente tentar, sabe, inclusive seria até muito interessante criar um projeto de extensão voltado para isso, né, os próprios alunos irem buscar os estudos de caso nas indústrias da região, pegar esses... Eu tinha muito interesse em fazer isso, mas assim, precisa de uma equipe muito boa, entendeu?
os próprios alunos, essa hierarquia que tem dentro da empresa de vocês, poderia ser utilizada também num grupo de extensão voltado para isso. Os próprios alunos, dependendo do período, né, os que estão no período mais avançado fazem mais a questão dos estudos mesmo em si, os alunos dos períodos mais novos fazem essa busca na cidade, nas indústrias, no comércio, sobre quais estudos de caso que a gente pode levar para a faculdade, que a faculdade tem condições de dar algum suporte. Não precisa ser um suporte 100%, vou resolver todo o problema do mundo. Não, mas alguma coisa que gere essa conexão entre universidade e externo, né? E que gere trabalhinhos, né, que vão ajudando o aluno a se interessar mais pela engenharia, a se aderir mais à parte prática, né, porque a gente ainda é muito teórico, então acho que tudo isso iria colaborar em várias vertentes. Se a gente pode nuclear alguma coisa aí nesse sentido e ir vendo como isso vai amadurecendo, entendeu? E poderia pensar em algo aí em breve, quando voltar, ou até online mesmo, e tentar um bate-papo, um brainstorm, entendeu? Sobre como que a gente poderia nuclear isso aí na faculdade, né? Seria um outro projeto de extensão. Eu acho, Verona, que cabe vários projetos de extensão. Eu estava até pensando aqui agora, eu tenho, conversando com o Germano há um tempo atrás, sobre os nossos laboratórios de física básica e tal, que a gente tem dificuldade, a gente não tem tanto dinheiro assim para manter um laboratório tão atualizado e tal. E aí quando a gente vai ver alguns videozinhos de internet, de Facebook, de experimentos, o próprio Germano chegou a dar ideia. Pô, a gente podia de repente construir alguma coisinha e tal, tem a impressora 3D que o Ângelo comprou recentemente e tal. E aí agora, escutando vocês falar, a coisa que eu pensei, eu falei, pô, por que a gente não pode, por exemplo, aproveitar de repente o pessoal da mecânica para bolar uns experimentos? Então vai ter desenho técnico envolvido nisso, tem inclusive, pode ter análise de estrutura, né? O Raviri está aí na sala aí, que ele está caladinho, mas ele tem mexido um pouco com o ANSYS, ou seja, tem tanta coisa que a gente pode fazer, né, e produzir, e coisa que inclusive não precisa nem vender. Por exemplo, essa parte de experimento de física a gente podia fazer exatamente voltado para os laboratórios de ensino médio também, né, das escolas da região. Então, realmente é um leque de oportunidade que a gente só vai descobrindo conforme a gente vai conversando mesmo. Sim, e é bom partir com esse suporte da empresa Júnior, que eles já têm, né, uma visão que às vezes a gente, professor, não tem, né, que a gente fica eu, por exemplo, muito voltada para pesquisa em laboratório, né, então, assim, vai ser uma ajuda mútua, lembrando que a gente tem projetos aí aprovados na FAPERJ, DRX, né, a construção do laboratório de metalografia, tudo isso em breve vai estar chegando no IPRJ e vai ter que ser utilizado, entendeu? Então, por que não já começar um planejamento a médio, longo prazo para isso, entendeu? Utilizando essa linha, né? Outra coisa também interessante que a gente está vendo aí do 3D de vocês, mas muito para material polimérico, né? Mas por que não pensar em material metálico, 3D para peças metálicas, entendeu? Escrever um projetinho para o CNPq, sei lá, para algum lugar, conseguir um dinheiro e comprar um 3D para 3D, considerando materiais metálicos. Tem muita coisa aí que poderia ser feita, entendeu? Então, são coisas. E 3D com material metálico atenderia tanto a Serra Júnior, que poderia fornecer peças para algum lugar, sei lá, Odonto, tem vários lugares aí, e também fazer essa análise, né, de estrutura e tudo mais. Então, são ideias que a gente vai lançando aí, e se professores e alunos se interessarem, a gente pode pensar, sim, junto com a empresa Júnior, em paralelo, nuclear aí essa extensão voltada, né, essa ponte aí, universidade e comércio, né?
sendo que os alunos fariam essa conexão em todas as vertentes, né? Desde o levantamento de estudo de caso até a parte burocrática, a parte do projeto em si e tudo mais. Bom dia, pessoal. Posso falar aqui? Eu achei muito legal essa ideia, Verona, de continuar, até a do Júlio também. É uma coisa que aconteceu até no início do ano comigo, foi que na empresa que eu estava estagiando, eles estavam querendo comprar uma máquina e tal, só que a gente não fazia a mínima ideia como é que usava a máquina. E, por exemplo, eu consegui ligar a empresa à faculdade, cara, porque eu falei, poxa, lá na faculdade tem essa máquina e tal. Consegui o contato do laboratório, até do Norberto lá, o pessoal da empresa veio, conhecer o laboratório. E, tipo assim, eles não faziam a mínima ideia que o IPRJ era daquele tamanho. O IPRJ tinha todos os laboratórios, tinha todas essas coisas. Então, por exemplo, às vezes eu senti que falta muito as empresas que não querem a faculdade, sabe? Acho que tem muita dificuldade disso. E aqui em Friburgo, cara, tem muitas empresas. Empresas, de plástico para tudo que é lado, né? De polímero, né? Para tudo que é lado. Tipo assim, aqui a parte de metal mecânico é muito forte. Tem umas empresas grandes, boas. Tipo a Stan, cara. A Stan, quanto de projeto que ela não gasta. E a maioria dos projetos são todos terceirizados. O pessoal chama o pessoal de fora para fazer os projetos, às vezes umas coisas muito simples. Lá mesmo na produção, quem já conheceu a Stamp Mold, sabe que os projetos deles, tipo assim, são máquinas absurdas que eles usam, as máquinas muito boas. Às vezes eu acho que meio que falta isso, né? Falta não, que às vezes também a empresa não quer ter esse compromisso com a faculdade, né? Mas aí acho que se os próprios alunos meio que, a empresa, tendo a empresa júnior, que querendo não ter uma estrutura voltada, uma estrutura mais formal para fazer esse contato, acho que seria uma ideia muito interessante. Muito, muito bons comentários de todos. Estou bem satisfeita com todas as nossas construções aqui em relação à apresentação. João e Brenda, vocês querem falar mais algumas palavras ou eu posso dar sequência aqui? Eu queria falar só um pouquinho, eu gostei muito da ideia da Verona mesmo, a gente já pode discutir entre a gente e ir pensando. No momento, a gente está começando com o estágio, né? O estágio já foi pela Serra Júnior. Já foi aprovado há 1 ano, mas a gente vai dar início agora com a galera que está entrando, né? Os candidatos, enfim. E aí, eu acho que quando as aulas voltarem presencialmente, a gente já pode fazer uma reunião com os professores e entender também os equipamentos que a gente tem. E achei a ideia muito boa e estou animada. Acho que dá para fazer bastante coisa, conversar um pouco sobre a nossa carta de serviço, o que a gente já fez há um tempo atrás, o que a gente tem vontade de fazer. A nossa diretora de mecânica está entrando em contato com outras EJs de mecânica também, para ver a carta de serviço deles, ver o que dá para adaptar para a nossa. E é isso que eu queria comentar. Pode seguir. João, quer falar alguma outra palavra antes de eu... Não, por mim você pode seguir. Para mim tá bom. Eu achei muito importante a construção que essa oficina permitiu, né? Então, foram muitas ideias que nuclearam aqui. Primeiro, é importante para a comunidade conhecer a história da Serra Júnior, né? Então, como bem disse a Brenda e o João, eu, Lívia, professora Lívia, sou a professora orientadora da Serra Júnior, além de ser a coordenadora do núcleo de extensão da nossa unidade. E a minha interação com a Serra Júnior começou junto com todo esse processo que a gente está vivenciando da pandemia. Então, muitos são os desafios para serem vencidos, né? Em todos os lados, mas eu acho que a Serra Júnior, assim como outras empresas, vivencia desafios superiores no sentido de manter a empresa ativa e prospecção de novas ideias e novos projetos que precisam se adaptar à nossa nova realidade, né? Então, assim como nós, docentes, estamos nos adaptando ao novo dar aula no online, a Serra Júnior está vivenciando o processo de uma nova empresa agora, onde prospecta projeto e atua a sua atuação passa a ser feita mais com conexões virtuais do que conexões
físicas, uma vez que agora estamos todos impedidos das conexões físicas, né, presenciais. Temos que transformar essas conexões presenciais, temos que criar essas conexões presenciais. Então, a Serra Júnior está fazendo isso, e essa oficina foi uma oportunidade da gente começar a criar essas relações virtuais, né? Então, excelente ideia, Verona. Eu, como professora orientadora, eu me comprometo a gente convocar os docentes da nossa unidade para apresentar estudos de casos e realizar brainstorms para que a universidade seja uma nucleadora de projetos, né? Então, às vezes a gente fica olhando para fora, né? Então, vamos olhar para a indústria, mas às vezes os projetos podem ser executados como a universidade como cliente, né? Então, isso é uma ideia que diz, olha, a gente tem projetos de laboratório que precisam ser executados. Esses projetos de laboratório precisam de desenhos técnicos para as bancadas, precisam das construções das bancadas. Por que não botar a Serra Júnior para construir esses laboratórios, né? Então, isso é uma ideia excelente, que a gente tem que realmente estudar e envolver toda a unidade. Então, a universidade pode fazer as duas vias. A universidade pode ser o cliente da Serra Júnior e a universidade pode ser aquele provedor de conhecimento para a Serra. E esse papel a gente já tem, né? Então, como docentes do IPRJ, a gente já tem o papel de orientar e fornecer um ambiente de aprendizado para a Serra Júnior. Então, agora está na hora da gente fornecer a demanda também. Estamos aqui, precisamos disso, e aí, de repente, a gente faz esse ciclo internamente e constrói também essas pontes com a indústria, né? Então, são muitos os desafios, a Serra Júnior está empenhada a vencer todos esses desafios, e eu acredito que eles não mencionaram, mas a Serra Júnior está passando por um processo de seleção, construção da nova equipe, e eu acho que essa nova equipe que vai começar junto com o novo IPRJ, que agora está virtual, né, vai construir essas conexões, e não acho que devemos esperar o presencial voltar, acho que já devemos construir essas conexões virtuais, porque a gente notou hoje que as conexões virtuais permitem a gente acessar pessoas que não estão necessariamente próximas da gente. Então, a gente teve na cerimônia de abertura a pró-reitora de extensão, que em outras ocasiões, se não fosse online, provavelmente não teria tido condições de vir a serra, subir a serra para comparecer. Então, a gente tem que usar essas oportunidades para realmente construir essas conexões virtuais. E aí, depois, quando o presencial voltar, vai ser ótimo todos nos encontrarmos numa sala, se possível, e manter essas conexões presencialmente. Mas a fala que eu gostaria de trazer para vocês é que eu acho que a 8ª ETASerra trouxe um resultado importante para o desenvolvimento da Serra Júnior, no sentido de nuclear ideias para que essas ideias sejam executadas agora num plano de ação. Queria fazer mais um parênteses em relação a um comentário que a professora Verona fez, em relação à questão das prestações de serviço, como a gente pode conectar os serviços prestados pela Serra Júnior com o TCC e como a Brenda falou, com o estágio, né? Então, um passo importante que a Serra Júnior teve do ponto de vista da regulamentação burocrática é que hoje a Serra Júnior pode ser a empresa que vai fornecer o estágio obrigatório para o estudante, né? Então, o estudante, tanto da computação quanto da mecânica, ele tem que cumprir o estágio obrigatório, tem uma carga horária mínima, né? E aí ele buscava esse estágio obrigatório nas empresas da região, dependendo da disponibilidade dele, ele até mudava de cidade para fazer o estágio obrigatório. Hoje ele pode fazer esse estágio obrigatório na Serra Júnior, dentro da universidade, e é uma oportunidade de compatibilizar, de repente, por exemplo, na hora que a gente voltar para o presencial, né? Com aquelas inúmeras aulas entre uma aula e outra. Então, a gente está num campus remoto, né? A gente não está num campus de cidade grande. Então, os desafios que nossos estudantes encontram é como compatibilizar, às vezes, o estágio com as atividades acadêmicas. Eu tenho aula,
Eu sei que o pessoal fez aquele quadrinho de disciplinas, onde no 8º período tem só estágio, mas a gente conhece a realidade de um curso de engenharia, a dificuldade que é, disciplinas atrasam, e na prática você não consegue separar o período só para fazer estágio, né? E aí você tem que fazer o estágio concomitante com outras disciplinas. Então, a Serra Júnior trouxe esse mecanismo para que os nossos estudantes do IPRJ, e quem sabe até no futuro, interação com outras instituições de ensino, oferecer essa carga horária de estágio dentro da instituição, né? Então, isso é uma coisa que já está articulada, está começando a ser implementada, e aí, como esse é o primeiro período, e a gente já está no primeiro período com os desafios da pandemia, então vamos em breve estar com os nossos estagiários da Serra Júnior cumprindo a carga horária obrigatória, né? Então, essa é a primeira iteração. Agora, a questão de prestação de serviço e TCC, né? O TCC eu acho que deve estar relacionado muito à temática do projeto. Acho que se for um projeto com a indústria dá a liberação, eu acho excelente. Mas quando a gente coloca a universidade como cliente e a gente diz, por exemplo, que tem que desenvolver uma bancada para o experimento A, B ou C, isso dá um excelente TCC, né? E a universidade tem interesse nisso, então tem muitos estudantes, por exemplo, que me procuram, a professora queria construir um túnel de vento, queria fazer isso. Eles têm interesse em colocar a mão na massa, digamos assim, e realizar. A universidade precisa criar a estrutura para apoiar o estudante, né? Porque a gente sabe que o nosso estudante tem interesse e agora a gente, como universidade, a gente tem que criar os mecanismos. Então, Verona bem citou os projetos que estão seguindo para gerar financiamento e é uma coisa da gente não perder o momento. A gente tem que pegar esse momento que a gente tem agora e dar sequência com as ações. Eu queria agradecer a presença de todos e queria ver se tem mais alguém que quer fazer algum comentário ou tirar alguma dúvida. Eu queria fazer um comentário. Então, dos grandes problemas que a gente tem na Serra Júnior em relação aos professores é que alguns professores têm uma imagem negativa da gente. Eles acham que a gente fica brincando ou não desempenha um serviço sério. A gente já tentou resolver isso, mas não deu muito certo. Eu acho que talvez seria interessante professores falarem com professores. Eu acho que funcionaria melhor, porque essa barreira com os professores que não gostam da gente ou têm uma visão negativa, a gente não consegue solucionar. Pela Serra Júnior, entendeu? É uma excelente colocação. Aí eu me coloco na responsabilidade de professora orientadora de fazer essa ponte, né, com os docentes. Você vê, por exemplo, que hoje a Verona está aqui na nossa sala, então é uma docente que está mostrando interesse, está se motivada, então certamente outros docentes também têm esse perfil como o da Verona, e a gente lembra que o EPRJ sofreu uma mudança muito grande nos últimos anos, né? Então, se a gente olha para os docentes que a gente tem hoje, os docentes no passado, o volume de novos docentes foi muito grande. Então, está na hora da gente usar, eu sou um exemplo, então está na hora da gente usar essa conexão da nova Serra Júnior com os novos docentes e criar um novo ambiente de trabalho, né? Então, gerar um ecossistema rico entre docentes e Serra Júnior, porque um vai alimentar o outro. O docente precisa de apoio para desenvolver o trabalho dele, então, a Serra Júnior precisa de demanda de projeto de serviço. Então, a gente tem que só estabelecer essas conexões com maior firmeza. E essa é a nossa motivação aqui. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma palavra? Não, para mim está perfeito. Brenda? Também não, as ideias foram muito, muito boas. Acho que a gente pode começar a discutir mesmo, conversar com o resto da equipe e já ir vendo, né, como fazer isso quando voltar para o inicial. Verona, gostaria de fazer algum comentário final? Então, sobre isso, o João Vitor, que você comentou, infelizmente é um mal do ser humano, né? A gente julgar sem conhecer.
Isso é em todas as áreas da vida, né, do ser humano, profissional, pessoal, enfim. Então, assim, talvez a gente também pensar sobre a divulgação, entendeu? Eu sinto um pouco de falta disso no IPRJ, assim, as coisas são muito, no geral, tá? Não tô apontando o dedo para nenhum nem outro, não. De uma forma geral, assim, você vê que é muito grupinho, muito grupo, e as coisas não se difundem, entendeu? Então, por exemplo, assim, mesmo que seja uma coisa pequenininha, olha, eu consegui um resultado aqui na Serra Júnior desse aluno, a gente não vê muito essa divulgação, sabe? Toda vez, acho que assim, minha recomendação seria essa, para a gente poder conquistar um público maior, talvez divulgar mais, sabe? E eu trago isso para mim também, tipo, eu tô aqui porque eu quero me divulgar também, né? Como uma pessoa disposta a ajudar e tudo mais. Então, a gente sempre olhar para a gente antes, sabe? Então, o que a Serra Júnior pode fazer, então, para tentar conquistar um pouquinho mais dos professores, dos alunos? Vamos pensar numa divulgação, talvez, um pouquinho mais elaborada ou mais ampla, não sei, né? Então, assim, mais um pouquinho, pensar um pouquinho mais nisso, sabe? Acho que ajudaria muito a Serra Júnior, porque talvez a imagem que a Serra Júnior tenha é de que só atende ao aluno. Então, só o aluno vai atrás, né, da empresa, porque só ele que tem interesse. Mas não, eu acho que a Serra Júnior, ela atende tanto os alunos quanto os professores, né? Os professores talvez não se empenham tanto, né, porque não conseguem enxergar isso, mas para mim eu acho que é uma via de mão dupla, né? Porque você está aderindo a projetos que você pode orientar, que você pode ajudar, que você pode servir de extensão para você pode fazer essa ponte com o comércio, e quando você gera a ponte com o comércio, você gera, às vezes, você faz uma abertura para um estágio num comércio local que é perto, né? Olha que interessante se a gente conseguisse nuclear esse outro projeto de extensão, né? Que é comércio, universidade, né? Quantos comércios a gente não teria acesso de uma forma ou de outra e que talvez se abriria para um futuro estágio, né? Local. Olha que interessante, o aluno não precisaria se deslocar, né? E também a questão, às vezes a empresa ela não se abre tanto porque às vezes acha que tem que dar bolsa, tem que pagar para o aluno fazer. Então a gente tem que se divulgar, entendeu? A gente tem que falar assim, olha, não, é um trabalho voluntário, que o aluno vai ter o benefício do TCC, vai ter o benefício do estágio voluntário, para ele isso vai contar muito no currículo, e a empresa vai ter a contrapartida da ajuda, né, intelectual e técnica e tudo mais. Então, a gente se expor um pouco mais, né? Seria mais isso, assim. Muito obrigada, Verona. Eu acho que o complemento que a gente pode fazer agora é que estamos num evento extensionista. A Serra Júnior é uma ação extensionista. E como já disse a pró-reitora, esta é a gestão da extensão. E não só a gestão da extensão, como os próximos anos a gente vai ouvir falar muito em atividade de extensão, porque a lei de diretrizes básicas da educação já colocou a carga horária de extensão como obrigatória, e as universidades vão ter que compatibilizar os planos de ensino como atividade obrigatória. Então, notem que os alunos que entrarem na nossa universidade a partir do ano que vem, eles vão precisar cumprir 10% da carga horária do curso deles, total, como atividade de extensão. Então, e o docente, o departamento, é aquele responsável por oferecer as atividades de extensão. Então, a gente tem que nuclear realmente essas conexões, porque a prestação de serviço, o trabalho em projetos de extensão, todas essas atividades são atividades que vão ter o interesse do aluno para cumprir a carga horária. Então, hoje, por exemplo, o aluno procura a Serra Júnior porque ele quer aprender, ele quer saber qual é a dinâmica da empresa,
ele procura a Serra Júnior porque ele precisa de um estágio, ele quer fazer uma atividade mais próxima da universidade relacionada ao estágio, e ele vai procurar a Serra Júnior também porque ele precisa de carga horária de extensão para se formar. Então, são muitas as demandas que as atividades extensionistas estão trazendo para a nossa realidade da universidade. E aí vamos ter que caminhar juntos, corpo docente e corpo discente, porque o corpo docente tem que estar aqui para fornecer os projetos, submeter os projetos e conversar com vocês e com a sociedade para saber o que é qual o nosso ecossistema. A gente tem metal mecânica, a gente tem têxtil. Quais são as demandas de serviço e de tecnologia que a gente precisa desenvolver internamente e servir como ponte? Então, são essas as conexões que a gente vai buscar para gerar o nosso ecossistema rico. E quem sabe na próxima Itaserra a gente repete essa oficina agora com os resultados, né? Ano que vem. Fica aí para registro e cobrança. Mais alguém quer tecer algum último comentário, alguma pergunta? Estamos chegando ao final da nossa oficina e gostaria de saber se tem mais alguém que gostaria de pedir a fala. Só concluir mesmo, gostei de ver, Lívia, que você está bem animada a ajudar a gente. Sobre o que a Verona falou, dos professores não conhecerem muito bem a Serra, antigamente, há muitos anos atrás, eu vi que eles faziam umas apresentações para os professores, não sei nem se vocês já participaram, mas, por, não sei, mudança de diretoria, acabaram parando. Eu acho que isso influencia também, né, a gente voltar a ter o contato com os professores, fazer a apresentação só para os professores, para eles conhecerem um pouco mais da gente, dos projetos que estão em andamento. Então, acho que isso conta também. Só isso. João ou Tedesco, alguém quer fazer algum último comentário, plateia? Não. Tá. Eu vou lembrar a todos os presentes que se você não fez a inscrição no site do CIGENCO, por favor, faça a inscrição no site do CIGENCO. E além da inscrição no site do CIGENCO, clique no formulário que o Ravili colocou no nosso chat online para garantir a emissão do seu certificado. Ok? Então, todos os presentes têm um certificado de participação, a gente só precisa dessa verificação em 2 etapas. A inscrição no site do CIGENCO e o preenchimento do formulário. Tedesco, você quer ter seu último comentário? Não, tô de boa. Gostei. Gostei muito da nossa oficina. Agradeço a todos os presentes. A nossa Itaserra está começando com muita energia e com muita participação. A gente está vendo que o evento online está trazendo uma oportunidade da gente realmente interagir e conectar. Então, participem das demais atividades e nos vemos nas próximas sessões. Obrigada a todos e até breve. Até breve. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Valeu. Tchau, tchau.